Então, gente, continuando aqui, aí eu estava falando de competição e restrições à competição, né? E daí que muitas são as atividades econômicas que de fato devem, a maior parte das pessoas vai considerar que, né, deve sofrer certas restrições, pois geram danos e riscos ao conjunto da sociedade, né? E a questão é que restrições estabelecer, o nível, né, como implementar essa restrição, né, e como que as pessoas reagem a tais restrições. E falamos disso lá na introdução ao curso, né? É, quando eu falei que lá na introdução eu falei, as pessoas se dedicam a trabalhar e produzir aquilo que lhe gera maior renda, de tal forma ela pegar a sua renda e consumir o que bem quiser. Mas eu disse que algumas restrições podem ser impostas à decisão de produção dos produtores. E as restrições têm a ver justamente com isso aqui que a gente está falando agora, né? Competição é bom, deixar todo mundo produzir livremente é o ideal, mas liberdade, como já falei, não é um dogma, ela tem que sofrer certas restrições por questões. Sua liberdade termina quando começa a do outro. Já falamos disso lá na introdução ao curso, né? É, e isso para garantir condições mínimas de vida em sociedade. Então, cabe ao governo estabelecer restrições. Agora, quais restrições e como implementar, essa é que é o problema, né? E mesmo sendo necessário existir restrições, o que a gente vê no mundo real é que o governo cria restrições que não tem muito o que ver com questões de risco social, ambiental, arqueológico. Não são restrições que visam condições mínimas de vida em sociedade. Vai muito, o objetivo é outro, né? Como, por exemplo, olhando aqui uma pequena lista, pequena, hein? Isso aqui não é nem a ponta do iceberg, é uma lista não exaustiva de setores econômicos no Brasil cuja entrada de novos produtores é restrita ou proibida e em condições que muitas vezes são estranhas e não dá muito para entender, né? A gente passa a entender se considerar que as restrições criadas pelo governo não são tendo isso em vista ou condições mínimas de vida em sociedade, mas sim outros interesses, né? Como, por exemplo, a proibição de construção de ferrovia, né? Então é proibido construir ferrovia no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem uma expressão muito famosa que é o custo Brasil. O que é o custo Brasil? É o fato de que o Brasil tem características muito próprias que o diferenciam do resto do mundo, de outros países, e que tornam o custo de produção aqui no Brasil muito alto. É um custo próprio ao Brasil. E que custo é esse? É, por exemplo, a questão de logística. Não tem ferrovia. Agora, por que não tem ferrovia? Porque não há empresas e empresários interessados ou capazes, tecnológica ou financeiramente, de investir no setor? Mentira! Tem gente em condição de investir, tem condição financeira, tem tecnologia, tem interesse, é vantajoso e não se constrói. E não se constrói por quê? Porque o governo simplesmente proíbe a construção de ferrovia. Literalmente, não é força de expressão. Até é possível se construir ferrovia no Brasil, mas não é um negócio como outro qualquer. Se você quiser abrir uma pizzaria, quiser abrir uma padaria, quiser abrir uma fábrica de rolamento, quiser abrir um negócio simples qualquer, é, tem restrições, mas são restrições que você paga a taxa da prefeitura, você cumpre ali o período ou os critérios normais exigidos e você abre seu negócio. Abrir uma ferrovia, não. E daí que o Brasil não tem ferrovia. E todo o progresso que a ferrovia traria à região pela qual ela passa, esse progresso simplesmente some do mapa. Então, grandes pedaços do país, do Brasil, principalmente eu gosto muito de chamar o exemplo, o caso do Mato Grosso, que não tem hoje, no ano 2020, né? Não tem eu estou gravando esse vídeo aqui em 2020, eu não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas
Em 2020, após a Inglaterra ter feito lá sua revolução industrial há 200 e tantos anos atrás, hoje não há 1 milímetro de ferrovia no Mato Grosso. Não é interessante ferrovia no Mato Grosso? É interessante. Produz milhões de toneladas de soja, milhões de cabeças de gado. Última vez que eu vi o número era 32 milhões de cabeças de gado. É carne que não acaba mais e que não é criada porque lá no Mato Grosso as pessoas adoram criar gado. Não, elas criam gado para vender para os demais. E criar gado no Mato Grosso e vender para os outros no Brasil ou no resto do mundo, bem como produzir soja ou produzir qualquer outra produto ou serviço no Mato Grosso, especialmente produto, é dificultado pela inexistência de ferrovia, de logística, de capacidade de escoamento de produção e de levar produção para lá, permitindo a produção lá de produtos que utilizem insumos de outras regiões do país. Ou seja, todo o progresso do Mato Grosso está emperrado e, por consequência, do Brasil, por não existir ferrovia. E por que não tem ferrovia? Porque o governo proíbe. Agora, qual o risco social? Qual o problema? Qual o risco? Qual o medo de se qual o problema que a construção de uma ferrovia traria? Nenhuma, só traz coisa boa, né? Mesmo que você pense em questão ambiental ou arqueológica, primeiro isso aí devo dizer que é mentira, é exagero, né? Uma ferrovia, embora ela tenha quilômetros, ela ocupa uma área de 1,5 m, né? É uma linha de 1,5 m de largura por quilômetros de extensão. É fácil ela dar uma curva em algum sítio arqueológico, né? Ou algum tipo de perturbação ambiental, né? Mas, enfim, ferrovia no Brasil é proibido. O governo está impedindo a entrada de empresas e empresários no setor, né? Entre outros setores que eu botei aí. Essa lista, como já falei, é não exaustiva e eu poderia passar horas aqui falando, mas vou me restringir ao vídeo, aos 15 minutos de vídeo, né? Mas então, ferrovia me chama muita atenção. E temos outros casos. Bancos. É proibido abrir banco, é o número 5 ali que eu botei. O governo proíbe a abertura de banco. Hospital. Se você quiser abrir um hospital ou um plano de saúde e oferecer serviços médicos à população, você é proibido, não pode, só com autorização especial do governo. Agora, por que é proibido abrir? Que risco social, ambiental ou arqueológico a construção de um hospital geraria? Ou a abertura de um plano de saúde? Por que abrir um plano de saúde é proibido? Primeiro, é proibido. Se você quiser abrir, não pode. Só pode se o governo autorizar. E o governo autoriza em condições muito especiais. Entre aspas, se é que você me entende, né? Entre outros exemplos, faculdade, número 16 ali, transporte coletivo, botar ônibus na rua, oferecer serviço de transporte para a população, transporte aéreo, abrir uma companhia aérea e oferecer transporte aéreo para a população, e não precisa pensar em avião grande não, pense em aviãozinho pequenininho, isso já é proibido. Faculdade, transporte coletivo, transporte aéreo, proibido, o governo não deixa, não permite, tem lei proibindo. Ele criou uma lei que proíbe a pessoa de investir no negócio e, por consequência, oferecer o serviço à população, o produto e o serviço à população. E tem outros casos aí, número 22, cassino, é proibido cassino, está lá o decreto do ditador Dutra de 1945, se eu não me engano, né? Cassino é 45 ou 46. Um ditador proibiu o cassino no Brasil e pronto, estamos sem cassino. Por consequência, as obras do cassino não existem. O engenheiro e o arquiteto que projetariam um cassino ficam sem trabalhar. As pessoas que querem ir ao cassino, se quiserem ir ao cassino, vai ter que ir embora do Brasil. Pessoas que trabalhariam no cassino, na construção do cassino, operário de construção, fica desempregado. Pessoas que queriam trabalhar na operação do cassino ficam desempregados. Entre outros exemplos, né? Pode olhar aí.
Um que me causa enorme pavor é o 19, clínica de bronzeamento artificial. Me diga você o que você acha disso. O governo proibiu a abertura de clínica de bronzeamento artificial. E é muito importante isso, tá? Eu botei a coluna indicando a atividade econômica e ao lado eu botei a regra, uma regra. Muitos desses casos aí tem mais de uma regra proibindo, ok? Aí eu só cito uma. Então, clínica de bronzeamento artificial, ali o número 19, está lá a resolução da Anvisa. A Anvisa proibiu bronzeamento artificial. A Anvisa não proíbe cigarro, mas proibiu bronzeamento artificial. O que você acha disso? Será que tem interesses por trás do assunto? Não sei, não imagino, eu acho que não. Eu acho que toda essa regulamentação é feita tendo-se em vista a melhoria da condição de vida da população brasileira, né? Melhorar a nossa economia, tornar a economia mais rica, mais próspera, uma economia que gera emprego, paga bons salários e gera boas expectativas quanto ao futuro, né? Eu acho que toda essa regulamentação, entre outras, é tudo feito pensando nisso, né? Muito importante. Chama atenção também para um que não botei na lista, mas é siderúrgica. Se você quiser abrir uma siderúrgica, não pode. Aí tudo bem, você vai falar questão ambiental. Tá, eu acho que tem que ter regras ambientais. Só que o governo impede. Não é que você cumpre certos critérios e aí pode abrir seu negócio. É simplesmente impedido a abertura de novas siderúrgicas. E por que é? Pense você o porquê. Qual o risco social, ambiental, arqueológico que o governo está tentando evitar, né? Dessa lista aí, de toda essa lista, a única coisa que me chama a atenção no sentido de eu considerar que, ok, tem que ser proibido mesmo, seria ali o item 10, usina nuclear. Falei no vídeo anterior, né? Se você quiser construir uma usina nuclear no Brasil, não pode. Mas nesse caso aí, ok, realmente. Imagine que qualquer pessoa, ou usina hidrelétrica ali, o número 9, citei no vídeo anterior também. Imagine que qualquer pessoa resolva abrir uma usina nuclear. Olha o pavor, o medo, o risco. Imagine que a pessoa constrói de um jeito qualquer, isso é exagero. É lógico que construir uma usina nuclear requer um enorme volume de recursos e a pessoa já vai, por conta própria, seguir muitos critérios. Mas mesmo seguindo muitos critérios, já deveria ter critérios não para proteger a usina dela, mas para proteger toda a população ao redor da usina, né? Mas de todas esses casos aí que eu estou citando de restrições à entrada de produtores, isso tudo restringe a competição na economia, restringe a economia e cria poder de mercado às empresas que já atuam ou foram autorizadas a atuar, né? E isso não é bom para a economia. E principalmente qual a justificativa em termos de risco arqueológico, social, ambiental, ou outro que você pense, pode pensar me dê um argumento qualquer para dizer que é perigoso uma pessoa abrir um banco. Não pode abrir banco porque o que vai ser da nação brasileira se qualquer pessoa puder abrir um banco? Eu digo, vai ser um país mais rico, mais próspero, vai melhorar a atividade econômica, vai submeter os bancos atuais à concorrência, eles vão ter que melhorar o serviço, eles vão ter que baixar seus preços, vão ter que cobrar menos taxa de juros, menos taxas e tarifas dentro do banco. É bom para o conjunto da sociedade. Para quem atualmente tem banco, sem dúvida, vai ser algo ruim. Bradesco e Itaú não querem isso, mas também esse é um ponto importante, tá? Muitas são as vezes que, como a gente vai ver no próximo slide, que se considera que tais restrições são criadas porque tem alguém, né, interessado economicamente e vai lá e meio que suborna ou pressiona o governo a fazer leis que favoreçam essa pessoa, né? E devo dizer que, rigorosamente falando, não é não, né?
Na realidade, muitas pessoas podem se beneficiar de tais restrições, mas tais restrições não são criadas porque beneficiam essas pessoas, mas sim porque beneficiam outras, que são as pessoas que querem criar dificuldades para vender facilidades. Essas são as verdadeiras pessoas interessadas na criação de restrições, por exemplo, como essa. É ruim dizer isso desse jeito, é lógico, foi o que eu falei, tem que ter restrição a certas atividades. Agora, que restrição, que atividade, como implementar tal restrição, né? E a restrição é o quê? Não pode ter ferrovia ou pode ter ferrovia em certas condições. Por mim, no que diz respeito à ferrovia, não era para ter restrição nenhuma. Rodovia, porto, aeroporto, banco, não é, na minha opinião, não era para ter restrição nenhuma. Isso está prejudicando a economia. Um naco da pobreza e do subdesenvolvimento do Brasil é devido à proibição dos investimentos, por exemplo, nesses 5 primeiros setores ali que eu estou indicando, né? Mas entre todos os outros, ok? Enfim, foi o que eu falei, dá para falar um monte aqui, várias e várias horas, outros exemplos, né? E dá para ficar enfurecido também, né? Mas aí vamos ficar aqui em 15 minutos só. Mas vamos continuar nesse assunto no próximo vídeo, que eu tenho um slide importante para mostrar. Mas fica por aqui então, valeu, tchau.